que eu vou pegar o SPED fiscal, vou extrair essas informações, trazer para uma planilha de Excel para analisar o que se eu já estou fazendo tudo isso dentro do meu sistema. Bom, essas informações que são enviadas para o SPED, elas são utilizadas pelo fisco posteriormente, né, depois que você faz o envio, para fazer auditorias. Então, ele vai cruzar as informações do seu SPED com as informações do XML que a empresa declarante daquele arquivo emitiu para encontrar divergências. Eu já vi, inclusive, autuações milionárias por parte do fisco por erros de estoque. Então, é algo extremamente sensível. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para que você possa ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje eu vou te mostrar como automatizar a extração de dados de estoque do SPED fiscal para dentro do Excel. Vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. E já para começar, eu sempre gosto aqui de começar algum contexto, né? Que informações de estoque são essas? Eu vou te ensinar hoje a extrair lá do SPED fiscal para dentro do Excel. Bom, a gente tem algumas informações que dizem respeito a estoque, a inventário, lá dentro do SPED fiscal. E eu vou listar quais são essas informações aqui para você. A gente tem o inventário, que é a figura lá do bloco H, mais especificamente, quando a gente está falando de quantidades, a gente está falando ali do registro H010, as informações do item a item, né? Valor unitário, quantidade, unidade de medida, tudo isso a gente vai encontrar lá no registro H010. As entradas de mercadorias, que vão estar lá, basicamente, né, em sua grande maioria, no registro 670 do SPED fiscal, que são as entradas, e ali vai ter também a unidade comercial, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, lá dos fatores de conversão, que é importante a gente estar atento também. Então, bloco H, H010, quantidades, registro 670, a gente vai ter também lá as movimentações de cada nota fiscal nas entradas. O estoque escriturado no bloco K, né? Então a gente tem um inventário lá no bloco H, o estoque no bloco K, mais especificamente ali no registro, né? Na figura do registro K200, onde a gente vai colocar os saldos de estoque no final do período. E por fim, o registro 0220, que contém lá o fator de conversão que eu acabei de citar agora há pouco. Então, lá no registro 0200, que a gente tem um cadastro do produto, a gente tem também a unidade de medida de inventário, que é a unidade de medida que eu uso para controlar o meu estoque. No registro 670, eu tenho a unidade comercial, que pode ser igual à unidade de inventário ou pode ser diferente. Se ela for diferente, por exemplo, eu compro uma caixa de leite condensado e eu controlo unidade, né, a caixinha, a lata, então eu preciso fazer uma conversão dessas unidades de medida. Eu preciso informar no meu SPED fiscal que uma caixa de leite condensado é igual a 12 unidades ou 12 latas no meu estoque, e esse é o registro responsável por fazer isso, o registro 0220. Então, essas aqui são basicamente as informações, tem mais informações que dizem respeito a movimentações, né, principalmente para quem é indústria e trabalha com o bloco K como um todo, mas essas são as informações básicas que vão dar para a gente uma visão geral da posição de estoque em um determinado período de uma determinada empresa. Pelo menos é isso que a empresa vai informar para o fisco através do seu SPED fiscal, e esses registros são chaves para isso. E aí, tem muita gente que faz a seguinte confusão. Se já existe o bloco H para a gente informar o inventário, por que informar o bloco K também? Não são as mesmas informações, eu não coloco lá a mesma coisa? E aí é importante a gente desmistificar, né, essa confusão que muitas vezes acontece, explicando qual a finalidade, qual a função do bloco H, qual a função do bloco K. O bloco H, ele pressupõe uma contagem física, o inventário, né? Então você vai lá contar, que não é de inventar, é de inventariar. Então você vai contar lá as quantidades físicas que tem determinado produto no seu estoque e você vai informar isso lá no bloco H, na figura do registro H010. E se você quiser informar a tributação também, você vai informar lá o H020. E normalmente a gente apresenta essas informações uma vez por ano, lá no SPED fiscal do mês de fevereiro, onde a gente apresenta o saldo final em 31 de 12 do ano anterior. Então a gente está agora em 2022, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo. Se você estiver vendo no momento mais para frente, coloca aqui embaixo na descrição qual ano que você está vendo esse vídeo. Mas eu informo normalmente 31 de 12 do ano anterior. Então, estou em 2022, eu apresentaria lá em fevereiro, 31 de 12 de 2021. Tá? Então, esse é o inventário, que é o bloco H. Já o bloco K, ele é apresentado mês a mês. E aí, essas informações que eu apresento mês a mês é a posição final do estoque no último dia do mês.
que eu estou gerando aquele SPED. Então, estou gerando SPED de janeiro, posição em 31 de janeiro daquele ano. Estou gerando em março, 31 de março daquele ano. Estou gerando em julho, 31 de julho daquele ano. Setembro, 30 de setembro daquele ano. Então, estão formando sempre a posição final. E, normalmente, esse bloco, o bloco K, ele tem uma correlação muito forte com a famosa ficha Cardex, né? Que tem a ver com o controle de estoque, muito mais ali para as empresas que trabalham com transformação, com indústrias, né? Então, o bloco K ele surgiu dessa necessidade de controlar as movimentações internas de indústrias, embora alguns segmentos atacadistas também estejam obrigados a informar o bloco K. Mas a diferença é essa. Basicamente, o bloco K a gente vai controlar ali a nível de sistema, né? E o inventário, a gente faz aquela contagem física uma vez por ano e apresenta isso em fevereiro do ano seguinte. Então, tem finalidades diferentes, embora tenha informações parecidas ali. E por que é importante a gente estar acompanhando as informações de estoque que são apresentadas no SPED fiscal? Eu não já faço isso lá dentro do meu sistema, né? Então já está tudo certo. Por que eu vou pegar o SPED fiscal, vou extrair essas informações, trazer para uma planilha de Excel para analisar o que se eu já estou fazendo tudo isso dentro do meu sistema? Bom, essas informações que são enviadas para o SPED, elas são utilizadas pelo fisco posteriormente, né, depois que você faz o envio, para fazer auditorias. Então ele vai cruzar as informações do seu SPED com as informações do XML que a empresa declarante daquele arquivo emitiu para encontrar divergências, basicamente quantidades positivas muito altas ou estoques negativos. Isso vai facilitar, está dando a faca e o queijo na mão do fisco. Eu já vi, inclusive, autuações milionárias por parte do fisco por erros de estoque. Então, é algo extremamente sensível. A parte da área da empresa que mais dá problema e que é responsável por gerar os maiores números de automações fiscais, números de valor mesmo de autuação, é justamente o estoque. Então é importantíssimo que você esteja acompanhando, auditando as informações lá do seu estoque, do seu inventário, a partir do SPED fiscal, para que você consiga enxergar aquilo que o próprio fisco está enxergando. E isso leva a gente para a próxima pergunta, né? Por que eu deveria construir uma automação fiscal para acompanhar esse tipo de informação se o meu sistema já faz isso, né? Eu lanço a nota fiscal no meu sistema, eu faço o controle, o acompanhamento das informações, lanço o fator de conversão, tudo isso que está no meu SPED fiscal eu tenho que informar no meu sistema. Então, por que eu deveria pegar, além do controle interno que eu já faço no meu sistema, gerar uma automação, ou fazer uma análise, gerar um relatório do estoque a partir do SPED fiscal, se eu já tenho isso, se inclusive o SPED sai do meu sistema. E aí que tal, vou contar uma história para vocês bem interessante que aconteceu comigo, com um dos meus clientes de consultoria. Ele tem uma indústria, ele queria fazer uma movimentação interna, um sistema novo tal, aprendendo como é que funciona. E aí ele, eu quero fazer uma movimentação interna. Então, eu vou botar essa mercadoria aqui para industrializar e eu quero ver como é que vai sair isso lá no SPED. Então, beleza, a gente falou com o pessoal do suporte, eles instruíram a gente como fazer, e a gente pegou uma matéria-prima só e rodou como se tivesse feito a produção dessa mercadoria. Então, colocou o produto lá dentro do processo produtivo, marcou que eu queria que apresentasse isso no SPED fiscal, e a gente deu baixa de 10 unidades. Saiu do estoque 10 unidades, foi para o processo produtivo, e a gente gerou o SPED para ver. Geramos o SPED antes dessa baixa, depois da baixa. A gente gerou o SPED antes da baixa, tinha tipo 937 unidades. E a gente tirou 10 unidades do estoque para poder fazer o processo produtivo. Então, deveria ter 927 unidades dentro do meu estoque. Só que não foi isso que aconteceu. Quando a gente gerou o SPED depois dessa movimentação, tinham mais de 500 unidades movimentadas no estoque dessa empresa. Então, fiz uma movimentação de 10 dentro do sistema e no SPED ele informou mais de 500 unidades movimentadas daquele mesmo produto, mesma unidade de medida, tudo direitinho. Então imagine se a gente não faz esse teste, se a gente não faz esse acompanhamento para ver o que está acontecendo, a gente está informando o tempo todo dados incorretos para o fisco. E nesse caso, a gente estaria informando que eu estou consumindo muito mais do que eu estou consumindo de fato, e as vendas estariam acontecendo dentro dessa indústria, e o que ia acontecer fatalmente? Eu ia ter estoque negativo. Por quê? Se eu faço uma movimentação de 10 unidades, movimenta 500, 600 peças dentro do meu estoque e eu estou vendendo a quantidade normal, o que vai acontecer? Vai zerar meu estoque, vai furar meu estoque.
E dentro do sistema parece que está tudo bem, ele movimentou a quantidade certa, mas quando gera um SPED fiscal, a informação está desencontrada. Eu não estou querendo dizer que o seu sistema faz da mesma forma, mas assim, nunca é demais a gente ter esse cuidado, a gente fazer esse tipo de análise, porque os sistemas são falhos, né? Pode acabar acontecendo esse tipo de situação. E a melhor maneira da gente verificar isso é a gente estar acompanhando, você tem uma rotina de contagem física, tem uma pessoa lá, um analista de estoque, para cuidar disso, para fazer as contagens físicas, para verificar se as entradas realmente aconteceram da forma correta, como tem que ser lá dentro do sistema, se as informações estão saindo no SPED de forma correta também, porque é por isso que a empresa vai ser autuada. Então, quando o fisco pegasse lá esse SPED e fizesse essa análise, ele ia meter uma autuação em cima do meu cliente, mesmo ele fazendo tudo direitinho, eles fazem o maior esforço para fazer tudo dentro das regras, tudo dentro da lei, com todas as notas fiscais emitidas, entrada e saída, todos os procedimentos fiscais eles procuram seguir à risca e, de repente, por um erro de sistema, a empresa ser autuada, muitas vezes em dezenas de milhares, centenas ou milhões de reais, por conta de um erro de estoque, um erro de sistema. Então, é algo que é muito importante, né? O calcanhar de Aquiles, eu costumo brincar que 11 entre 10 empresas têm problemas de estoque. Isso é uma questão muito séria, muito importante, que a gente tem que estar muito atento. Então, por isso é importante a gente auditar as informações do SPED, porque o SPED é a última informação, já está pronto para enviar para o fisco. Então, o fisco vai pegar isso, vai cruzar com os meus XMLs e vai tirar as conclusões dele. Então, se eu uso a mesma base de informação que o fisco está utilizando, eu vou conseguir enxergar erros meus cometidos, erros de escrituração, erros de lançamento, uma nota que eu deixei de escriturar, como eu vou enxergar também erros que aconteceram de repente no sistema. Só que a vantagem é que o fisco normalmente ele vai juntando, né? É tipo a mãe da gente, só estou te juntando. Então, ele vai juntando você ali, depois de 5 anos ele vai lá, ó, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui nesse seu período, nos últimos 5 anos, para ver o que a gente acha. E aí, normalmente ele acha. A vantagem que a gente tem, a gente não precisa esperar 5 anos para a gente pegar essas informações e ir auditando. A gente pode ir auditando isso dia a dia, quinzenalmente, por mês, por ano. Isso aí vai depender do critério adotado pela empresa, mas é possível, está na nossa mão pegar essas informações, fazer uma análise de qualidade e evitar entregar o ouro para o fisco, mandar lá para ele as informações todas erradas, muitas vezes nem por falha nossa, pelo nosso processo, por dolo, né? A empresa quis fazer errado. Muitas vezes por um erro de sistema, por um erro de lançamento. Então é importantíssimo a gente estar auditando essas informações fiscais para que a gente não seja pego de surpresa pelo fisco. E aí, qual a principal vantagem de eu ter uma automação fiscal para fazer esse tipo de verificação de estoque? E aí, como eu já falei, né? Essas informações vão para o fisco vai analisar isso daqui a 5 anos e a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito antes dessa informação chegar na mão do fisco. Na verdade, ela vai chegar de qualquer jeito, mas muito antes dele analisar isso para buscar falhas ali, furos no nosso processo, a gente consegue identificar e fazer ajustes. E mais do que fazer ajustes para não tomar multa, a gente consegue também fazer ajustes para melhorar o processo interno da empresa. Então, é uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar, a gente levar essa mensagem. Você que me acompanha aí, que é de um escritório de contabilidade, você que trabalha dentro de uma empresa, a gente levar essa visão de que a área fiscal é muito mais do que fazer um SPED para enviar para o fisco, é muito mais. Os empresários normalmente pensam, eu estou pagando para trabalhar para o fisco, é muito mais do que isso, cara. É a vida da sua empresa ali. Eu costumo pensar como se fosse o sistema sanguíneo. Então, tudo passa por ali, né? Você entra com a mercadoria, você sai com a mercadoria. Então, tudo isso vai ter um impacto significativo no seu financeiro, no seu comercial, na sua formação de preço, né? No qual custo de aquisição de mercadoria que você está tendo para você conseguir se posicionar, ter um preço mais competitivo no mercado. Todas essas informações vão vir do setor fiscal. Então, isso aqui é apenas uma das análises que a gente pode fazer, que é a análise de estoque, mas tem muitas outras análises que a gente consegue fazer. A gente consegue utilizar os dados do próprio SPED para melhorar a gestão fiscal e os resultados de uma empresa, por exemplo. Tá? Então, vamos levar essa mensagem fiscal muito mais do que só gerar um SPED e mandar para o fisco. É um ponto central, porque é fiscalizado por ali o tempo todo. Posso tomar uma multa se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Mas não só por isso, ali também é onde está o lucro da empresa. Eu começo a ganhar dinheiro no momento da compra. Então, se eu sei que eu tenho um benefício fiscal, por exemplo, ou uma redução de base, uma isenção quando compro uma determinada mercadoria, isso vai impactar no meu preço de venda, isso vai impactar no resultado da minha empresa. Então, vamos prestar mais atenção na área fiscal e utilizar essas informações a favor da empresa, e não só para mandar declaração para o fisco. Mas aí vamos lá, o que é que a gente vai precisar para construir
esse relatório de análise. Qual a ideia? Tem muitas coisas que a gente pode fazer em termos de estoque. A gente pode, por exemplo, pegar lá o saldo inicial, somar com as entradas, subtrair as saídas para saber a posição exata que o fisco está enxergando daquela mercadoria, não esquecendo lá do fator de conversão também, né? Então, dá para fazer isso, dá para a gente fazer uma análise de inventário, dá para fazer uma análise de movimentação, tem muita coisa que a gente consegue fazer. Então, logicamente, eu não consigo fazer tudo aqui no espaço de tempo de uma live. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como gerar um relatório de movimentação fiscal. Basicamente as entradas, porque as saídas vão estar lá nos XMLs. Então, eu vou mostrar para vocês como extrair do SPED fiscal as informações lá do cadastro de produto, né, o código, a descrição do item, unidade de medida de inventário e a movimentação fiscal, que é de qual nota fiscal que essa mercadoria veio esse mês, qual foi a quantidade que entrou, qual foi a unidade de medida que entrou, tem fator de conversão ou não tem. Então, a gente vai construir basicamente um relatório que vai me permitir enxergar o fluxo de entrada de mercadorias dentro da minha empresa através do SPED fiscal. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês já sabem, a live mão na massa, e vou mostrar para vocês como construir esse tipo de automação, para que vocês consigam enxergar esses números e a partir disso, cruzar de repente lá com a movimentação física, com a contagem física que você fez, ó, no SPED está dizendo que teve essa quantidade de entrada no mês. O número físico está divergindo. Então, o que é está acontecendo? Foi um erro de lançamento no sistema? É um erro na hora que está saindo a informação do sistema para o meu SPED? Então, eu vou conseguir acompanhar esse tipo de situação e resolver isso muito antes dessa informação cair na mão do fisco para me autuar. Beleza? Então, se prepara aí. Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar a construir essa automação juntos a partir de agora. Pois então, vamos lá começar a construir aqui a nossa automação fiscal. Então, sempre gosto de começar essa parte aqui do conteúdo, né? Sempre tem gente nova chegando, ensinando como que a gente adentra nesse mundo da automação fiscal. Tem uma porta secreta, uma passagem secreta aqui dentro do Excel, que eu vou mostrar para vocês como é que acessa. Então, qualquer aba que vocês tiverem aqui, tá? Vocês podem criar com o botão direito do mouse, clicar em personalizar a faixa de opções. E aqui, ó, vocês vão clicar em desenvolvedor, a gente vai habilitar a guia desenvolvedor aqui no nosso Excel. E essa é a porta de entrada para o mundo da automação fiscal. Aqui a gente tem o botãozinho, o Visual Basic, o Alt F11, um comando que a gente pode utilizar também para acessar esse mundo aqui da automação. Então, uma vez aqui dentro, a gente vai fazer algumas configurações também, que eu sempre gosto de mostrar, porque tem sempre gente nova chegando, que é aqui em ferramentas, e a gente vem aqui em opções. Então, deixa essa tela aqui igualzinha a minha, né? Marca exatamente do jeitinho que está aqui, para você conseguir me acompanhar sem maiores dificuldades. Dá uma pausada no vídeo, se não for tempo suficiente, depois a gente segue aqui. Então, vou dar um OK. Pronto. Próximo passo, a gente tem essas janelas aqui também. Então, tem a janela de verificação imediata, a janela de variáveis locais, a janela de inspeção de variáveis. Normalmente, a gente usa bastante essa de variáveis locais e essa de verificação imediata. Essa de inspeção de variáveis, eu estou aqui dentro, estou encaixado aqui dentro, a gente não usa tanto assim, tá? Mas normalmente a gente vai usar mais essas duas. Para habilitar elas, eu vim aqui ó, no menu Exibir e eu tenho essas opções. Janela de verificação imediata, janela de variáveis locais, janela de inspeção de variáveis. E aí eu vou explicando ao longo da nossa live, se for necessário, qual a função de cada uma delas, tá? Eu gosto de explicar já com um exemplo, para ficar bem mais fácil de você entender. E o próximo passo é a gente vir aqui na janela de projeto, clicar com o botão direito dentro dela e inserir um módulo. Pronto, acabei de criar um módulo. Isso aqui é a nossa folha de rascunho para a gente construir a nossa automação fiscal. E aqui dentro a gente vai usar um método muito poderoso, que é uma ferramenta para dar clareza sobre como que a gente vai construir essa automação. Então, nesse momento, se você for uma pessoa muito iniciante, você pode estar pensando, cara, como é que ele vai construir esse negócio? Como é que a gente vai tirar essas informações do SPED? E não está muito claro isso na sua cabeça. Então, essa ferramenta, que é um método que eu utilizo, né, o método DMI, ele vai proporcionar para a gente entender o que é que eu quero fazer primeiro, qual é o meu objetivo, e depois como que eu vou executar esse processo, qual o passo a passo, cada etapa que eu vou precisar vencer para eu chegar na solução, na minha automação pronta, tá? Então, a gente vai utilizar esse método, o D é de definir um problema, o M é de mapear os passos, vou até escrever aqui que fica mais fácil, né? D de definir o problema, o M é de mapear os passos e o I de implementar a solução. Tá? Então,
Isso aqui, não se enganem com isso, tem gente que não gosta dessa parte, isso aí é muito chato, vamos direto colocar a mão na massa, mas isso aqui, galera, é muito importante. Por causa disso aqui, os alunos que eu tenho aqui no treinamento conseguem ter resultados. Então, eu tinha uma versão anterior do treinamento que eu não tinha esse método DMI, né? E eles gostavam do treinamento, achavam muito legal, mas eles não conseguiam pegar aquilo que eles estavam vendo no treinamento e levar para o mundo real, resolver problemas de verdade, né? Como eu gosto de dizer, transformar os problemas do mundo real em soluções automatizadas. Então, eles tinham dificuldade de fazer isso. E quando foi que o jogo virou? Quando eu descobri esse método aqui, tá? Que é como eu utilizava, como é que eu fazia lá quando eu comecei a construir minhas primeiras automações fiscais para chegar no resultado. Então, isso aqui é extremamente importante. Eu tenho um aluno que já foi promovido 2 vezes em um ano por causa disso aqui, desse método. Eu tenho um aluno que a empresa criou um cargo para ele dentro do escritório de contabilidade por causa desse método. Eu tenho um aluno que foi promovido dentro de uma multinacional com mais de 90 filiais só no Brasil por causa desse método. Então não ignorem o poder que esse método tem, porque ele vai ajudar a gente a construir as nossas automações de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais clara. Então, eu sempre vou estar ensinando isso aqui para vocês, porque mesmo que você não saiba criar uma linha de código, cara, eu não sei como é que faz, não tenho interesse em aprender, mas se você aprender esse método aqui, você vai conseguir, por exemplo, se comunicar lá com o setor de TI que mexe lá no seu sistema, você vai conseguir desenhar uma automação e entregar para alguém que vai construir isso para você. Então, isso aqui é extremamente poderoso e tem outras aplicações também que está fora aqui do nosso escopo, mas eu utilizo isso hoje em dia, por exemplo, para definir tarefas dentro de uma empresa. Tem lá o setor fiscal. Vamos organizar o setor fiscal? Vamos. O que é que a gente precisa? O nosso objetivo é esse. Como que a gente vai fazer? Assim, 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 assim. Então, é uma ferramenta para gerar clareza. Serve tanto para você programar quanto para você organizar uma empresa, por exemplo. Tá? Mas vamos focar aqui no nosso objetivo de hoje, que é utilizar esse método para construir uma automação fiscal que vai nos ajudar a enxergar o fluxo de entradas de mercadorias dentro de uma empresa. Então, nosso objetivo de o que é que eu quero fazer? Eu coloco esse apóstrofozinho aqui, ó, com aspas simples, para ele considerar como um comentário. Quando ficou vermelhinho ali, era porque ele estava entendendo como um erro. Não é um código, eu não consigo reconhecer isso que você escreveu, então é erro, está vermelho. E o verdinho aqui, com o apóstrofo, é um comentário, então ele não vai encasquetar, não vai procurar problema com essa linha de código aqui, certo? Então, qual o problema que a gente vai buscar resolver hoje? Eu quero gerar um relatório de movimentação de entrada de mercadorias. Esse é o nosso objetivo. E aí, mapear os passos. Quais são os passos que eu preciso dar para eu conseguir atingir esse objetivo? Então, vamos lá. Primeiro passo, preciso identificar o arquivo SPED, né? O SPED fiscal que eu vou utilizar. O arquivo do SPED fiscal. Isso é muito importante, tá? Porque se você for fazer isso na mão, por exemplo, você não vai conseguir extrair essas informações se você não tiver o arquivo na mão. E para ter o arquivo na mão, você precisa saber onde o arquivo está. Então, é inclusive identificar o endereço do arquivo, tá? Quanto mais detalhado for, mais fácil vai ser a execução. Quanto mais tempo eu gastar aqui na parte do planejamento, mais rápido eu consigo concluir a minha automação fiscal, porque eu não vou ficar pensando muito. Eu vou pegar o que está aqui no plano e vou simplesmente executar. Por outro lado, se eu não vou ficar sofrendo aqui, vou ficar 2 dias fazendo o meu planejamento, não, cara, é para você ter uma noção de onde você quer chegar, uma noção não, uma clareza de onde você quer chegar, e uma noção de qual caminho que você vai percorrer para chegar lá. Porque pode ser que ao longo do caminho você precise criar um passo aqui, 1.1, que você esqueceu, e tá tudo bem, tá? É só um norte. O plano ele tem que ser flexível, ele tem que te dar uma boa visão de como que você vai chegar no objetivo, mas ele também tem que ser flexível, porque às vezes eu preciso mudar, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra e eu preciso desviar. Então o plano tem que prever isso também, tem que ser maleável a esse ponto, para que eu consiga adaptar as coisas que vão acontecendo. Então, identificar o endereço do arquivo. Depois, eu vou importar os dados do arquivo para a memória do computador. Beleza? Depois disso, o que, é que eu vou fazer? Aí eu vou identificar quais são os registros que eu quero trabalhar. Então, identificar os registros que eu quero usar para extrair os dados. Isso vai me dar clareza sobre
aonde que eu vou focar a minha atenção. Quais são esses registros? Vamos identificar aqui, vamos mapear. Eu quero utilizar o registro 0200. Para quê? Eu quero pegar lá no registro 0200 o código do produto, a descrição dele, código de barras, a unidade de medida. Eu acho que isso aí é o suficiente para a gente começar a trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte, identificar os registros que eu quero usar para extrair os dados. Vou botar aqui o 0200, que é onde eu tenho lá o cadastro de produtos, que eu te falei, né? Que eu falei para vocês. E depois disso, o que é que eu vou buscar de informação? Eu botei arquivo, aqui em arquivo, os dados do arquivo, para a memória do computador. Depois do 0200, aonde que eu vou buscar as informações? Ó, eu quero saber, por exemplo, qual foi a nota fiscal que eu dei entrada, né? O número da nota fiscal que eu usei para dar entrada, qual é, por exemplo, a data de emissão dessa nota fiscal, a data da entrada dessa mercadoria. É importante também eu movimentar isso. Então, eu vou pegar os dados lá do registro C100, que é onde eu tenho essas informações. Eu tenho o número da nota, eu tenho a data de emissão. E eu preciso também da movimentação. Qual foi o código, né, de produto que entrou, qual foi a quantidade que entrou, se tem unidade comercial. Então, vou pegar esses dados aqui também do registro C170. Então, vamos usar basicamente esses três. Vamos fazer uma coisa mais simples aqui, só para vocês entenderem o conceito. Então, a gente vai usar dados de 3 registros, que é uma dúvida muito recorrente também do pessoal aqui no canal. Pessoal, como é que eu faço para pegar? Eu quero pegar, eu recebi uma dúvida dessa hoje. Um dos meus seguidores me perguntou, professor, eu quero pegar o número da nota e lançar junto com o registro 690. Como é que eu faço isso? Então, hoje vocês vão ter uma noção de como fazer isso acompanhando essa live, tá certo? Então, vamos lá. Passo 4. Depois que eu peguei lá os registros, eu vou montar o meu relatório. Vou montar um relatório de movimentação do estoque. Como que eu vou montar esse relatório? Agora eu vou para os campos mesmo. Então lá no 0200 tem algumas informações, no 60 tem outras, no 670 tem outras. Agora eu vou juntar tudo isso. Então eu vou pegar lá o CPROD, que é o código do produto, lá no 0200. XPROD, que é a descrição. Vou pegar também código de barras e a unidade de inventário, tá? INV, para eu saber qual a unidade de inventário desse produto. Depois, eu vou partir lá para os dados da nota. Inclusive, eu posso inverter isso aqui, tá? Eu quero, por exemplo, aqui o número da nota fiscal, lá do C100 primeiro, e eu quero a data de entrada, DT int. Então, o número da nota, data de entrada, aí eu venho código do produto, descrição do produto, que eu vou pegar lá no registro 0200, código de barras dele, a unidade de inventário, e aí eu vou pegar aqui a quantidade, né, de movimentada, e vou pegar também a unidade comercial, né, unidade comercial, além do valor produto. Importante ter o valor do produto também. Então, pronto. Essas informações aqui são suficientes para o que eu quero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 campos são mais que suficientes para a gente começar, para vocês terem uma noção de como fazer isso aqui. Beleza. Qual o próximo passo? Montei o relatório, está bonitinho, agora eu vou precisar exportar. Então, exportar o relatório para o Excel. E aí eu vou poder fazer as minhas análises e ver quais são as ações que eu vou precisar tomar para resolver, caso haja algum problema. Então, eu vou agora para o I, de implementar. E o I é a ação pura. Eu simplesmente vou pegar esse plano que está aqui de 5 passos e vou executar isso. Eu vou criar um código que vai fazer isso aqui funcionar para mim a partir de um arquivo do SPED fiscal. Então, tipo, a gente está criando uma espécie de moedor de caldo de cana. Então, a gente clica no botãozinho, joga a cana dentro, que é o SPED fiscal, e vai sair do outro lado desse relatório aqui. Beleza? Então, vamos construir esse negócio. Vamos lá. Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso daqui. E aqui a gente vai criar uma rotina, né? Chama de subrotina, um procedimento que vai executar todo esse passo a passo que a gente definiu aqui. Então, como é que a gente faz para criar um procedimento? Public sub. Agora eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, movimento fiscal. Fiscal não fica parecendo que é só nota, né? Movimento estoque. Tá? Vai ser o nome do meu procedimento. Vou recortar aqui, jogar aqui embaixo, tá organizadinho. Pronto. E é aqui dentro onde a mágica vai acontecer. Para isso, eu vou identificar lá o endereço do arquivo do SPED. Eu vou precisar guardar essas informações em algum lugar. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com automação fiscal, é muito importante a gente guardar essas informações, o que a gente chama de variáveis, né? Que nada mais é do que um pedaço na memória do computador. Eu dou um nome para esse pedaço
e aí eu coloco as informações ali dentro. Quando eu preciso, eu chamo pelo nome, né? A memória normalmente tem um código lá, um alfanumérico, e é difícil da gente gravar isso. Então a gente dá um nome para aquele pedacinho, tipo um lote na memória do computador, e aí, quando eu preciso acessar as informações daquele lote, eu dou o nome do lote e ele traz para mim as informações. Para isso, a gente vai criar algumas estruturas aqui que são as chamadas variáveis. Então eu vou criar aqui, ó, dim, que é dimensionar, né? Como se eu estivesse definindo o tamanho do lote que eu quero. E eu vou chamar esse lote aqui, ó, de arcs. Vai guardar os endereços. Sim, a gente vai criar uma automação que vai trabalhar não só com um SPED, mas eu posso pegar, por exemplo, os últimos 5 anos de SPED e gerar esse relatório aqui a partir desses dados. Então, arcs, vírgula arc. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável que vai trabalhar com todos os endereços de todos os arquivos que eu quiser importar e com o endereço individual. Então, o conjunto de endereços vai estar aqui no arcs e o arquivo individual vai estar aqui. Beleza? Vamos criando as variáveis à medida que a gente for precisando delas. Qual a lógica aqui? Tenho que guardar essas informações em algum lugar. Então, eu preciso identificar os endereços. Né? Então, vou até botar aqui, ó, identificar os endereços dos arquivos do SPED fiscal. Como que eu faço isso? Então, primeiro eu tenho que criar a variável, já criei. Então, ó, agora eu vou atribuir, eu vou passar as informações para essa variável. Como é que eu vou fazer isso? Então, você escreveu aqui maiúsculo, lá em cima está a primeira letra maiúsculo, o restante minúsculo, não tem problema, isso é uma técnica que eu uso para saber se eu declarei a variável certo. Se eu escrever errado, ele não vai mudar, ele vai continuar tudo maiúsculo. Se eu escrever certo, vou clicar fora aqui, ó, ele já vai, não se ajustou porque eu não fechei aqui o código, né? Olha lá, agora ele já se ajustou. Então, ó, quer dizer que eu declarei a variável corretamente, é um macetezinho que vocês podem utilizar aí também para evitar erros nos códigos de vocês. Então, beleza, ó, eu vou usar aqui um comando para abrir uma janela no meu computador para eu mesmo escolher os arquivos que eu quero trabalhar. Então, application, ponto, vou escrever errado, vamos de novo, application, ponto. Por que é que você sabia que eu escrevi errado? Porque quando eu dou ponto, ele tem que trazer isso aqui para a gente. Então, a listinha das opções. Se ele não trouxe, é porque eu escrevi errado. Então, apaga e escreve de novo. Ponto, get, open, file name. Então, isso aqui é o comando que vai abrir a janelinha para mim para escolher os arquivos. Então, vou abrir o parênteses aqui. E aí, file filter. Ou seja, você quer filtrar algum tipo de arquivo específico? Nesse caso, porque eu quero que ele traga só os arquivos XML. Então, vou botar aspas duplas aqui. Colocar, ó, arquivos TXT. Eu falei XML, mas são TXT, tá? Entre parênteses aqui, asterisco ponto TXT, e aqui, vírgula, espaço, asterisco ponto TXT. Ele vai buscar só arquivos TXT nessa janela para mim. Vírgula, aí já fora das aspas duplas, né? Filter index, eu não quero usar isso aqui. Title, é o título da janela. Posso mudar lá, posso colocar, por exemplo, selecione os arquivos do SPED fiscal. E aí vai aparecer lá as informações para que eu escrever errado aqui. Selecione. Então, ele vai trazer para mim as informações lá no título da janela. Depois, button text. Por fim, mode select. Vou colocar true aqui e fechar parênteses. O que é esse mode select? Você quer selecionar mais de um arquivo? Então, true para verdadeiro, sim. E false para falso. Não, não quero. Nesse caso, eu quero selecionar quantos arquivos eu quiser para eu poder fazer esse tipo de análise. Então, já fiz, já construí aqui. Vamos testar esse negócio. Vou clicar aqui dentro do meu código, qualquer área dentro desse intervalo aqui que está de azul marinho, eu posso clicar e aí eu posso vir aqui dar um play ou usar o F5. Eu gosto muito de usar o F5 que é mais rápido, não tenho que mexer o mouse. Pronto, e aqui ó, já abriu a janelinha. Olha lá, ó, selecione os arquivos do SPED fiscal e aqui ó, o filtro que eu fiz, arquivos TXT, asterisco.txt. Então, ele vai buscar apenas arquivos TXT. Se eu entrar aqui, ó, entrar na nossa aula de hoje, eu tenho aqui SPED fiscal, empresa exemplo, e aí só tem esse arquivo aqui. Se eu tivesse arquivo XML, de outra extensão, uma planilha, ele não ia identificar, como se não existisse, ia buscar só TXT. Vou clicar em abrir, e ó, beleza, está funcionando o processo, ele não importou, não fez nada, porque eu não construí o restante ainda do código. Mas vamos continuar isso aqui. Então, descer aqui, agora eu vou importar os dados do arquivo para a memória do computador. Nesse caso, como eu estou trabalhando com vários arquivos, sempre que você estiver trabalhando com vários arquivos, vários XMLs, vários SPEDs, né, várias informações, né, tipo o número da nota, vários números de nota, você vai precisar utilizar uma estrutura de repetição, chamada loop.
né? E é por isso que eu já criei duas variáveis aqui, ó. Uma para trabalhar com um conjunto de endereços e uma para trabalhar com ele individualmente. A gente vai passar endereço a endereço fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou usar o for each arc in arcs. O que é que eu estou dizendo aqui? Basicamente, ó, dentro do arquivo, endereço individual, dentro do conjunto de arquivos. Então, ele vai pegar, como se ele pegasse, imagine isso como uma caixa. Então, dentro dessa caixa tem vários arquivos. Ele vai pegar um arquivo, vai trazer para cá, vai executar tudo isso que está aqui dentro, e aí ele vai passar para o próximo arquivo. Tá? Então, vou dividir isso aqui, que a parte da exportação é só depois que eu passei por todos os arquivos, certo? Então, vou dar um next arc. O que é que eu fiz aqui? Eu criei um loop. Então, ele vai pegar arquivo por arquivo, vai abrir, vai processar o que tiver que processar, e aí ele vai montar o meu relatório, e no final de tudo ele vai exportar os dados para mim. Então, essa é a estrutura que a gente vai utilizar. Quando eu abrir o arquivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar, vou até trazer para cá para baixo. Eu vou importar os dados do arquivo para a memória do computador. Então, ó, como é que eu faço para importar os dados do arquivo para a memória do computador? Precisa guardar em algum lugar, certo? Então, vou precisar de outra variável. Então, eu vim aqui, ó, vou colocar din fd. Vou até colocar aqui junto, que é o mesmo tipo de variável, né? Então, ó, din fd. Fd é o quê? É o meu arquivo, o spread fiscal. Então, eu vou colocar assim, ó, fd igual, aí eu vou importar os dados do arquivo, tá? Na verdade, eu preciso criar uma estruturinha antes, que é essa aqui, ó. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar abrir o arquivo, depois de abrir o arquivo, importar esses dados para dentro da memória, depois fechar o arquivo. Vou usar o comando open arc, que é o endereço do arquivo individual, for input, ó, abrindo o arquivo para imputar, para coletar os dados, as hashtag 1, como hashtag 1. E eu vou fechar aqui, ó, close hashtag 1. Pronto, sempre que eu abrir um arquivo, uma estrutura, eu já fecho logo. Sempre que eu abrir um loop aqui, já fechei. Abrir um arquivo, já fechei. Para a gente não se passar aqui, é muito comum a gente cometer esse tipo de erro. Abre a estrutura, esquece de fechar, e depois fica dando um bocado de erro aí, e fica complicado a gente identificar depois. Então, vamos nessa. O que é que eu vou fazer aqui? fd, que é a variável que vai guardar os dados desse meu arquivo, igual a. Aí eu vou usar uma função. Essa função tem essa função tem a função, né, o papel dela é importar os dados da memória do meu computador, do arquivo para dentro da memória do meu computador. Então, é input o nome dela. E aqui dentro eu vou usar outra variável, outra função chamada lof. Basicamente, ela conta a quantidade de caracteres que tem dentro de um arquivo e eu vou precisar dessa informação para dizer, eu imputa essa quantidade de dados. Como eu quero todos os dados, eu vou usar o lof, ele vai contar para mim a quantidade total, e aí ele vai dizer, importa todos esses dados aqui que tiverem, que é tudo, tá? Então, eu vou colocar aqui que é o número do meu arquivo, que é esse aqui. E aqui, ó, eu vou dizer qual arquivo. Também. Fechou. Que é isso? Input, traga todos os dados, que essa função aqui vai contar quantos dados, quantidade de bytes que tem lá dentro. Traz todos esses bytes para mim desse arquivo. Arquivo 1, que é esse arquivo que a gente abriu aqui. Então, vai imputar tudo isso para cá. Acabou. Tá feito o trabalho. E aí, vamos testar, né? Vou dar um stop aqui no meu código e vamos executar. F5, vou dar um play, selecionar o arquivo, abrir. Pronto, já puxou. E aí, lembra que eu falei da janela de variáveis locais? Está ela aqui, ó. Eu tenho aqui a minha variável fd. E olha só o que está acontecendo. Eu já tenho aqui dados nela. Eu já tenho informações. Porém, eu quero percorrer registro a registro. Para percorrer registro a registro, do jeito que está aqui não vai funcionar. Eu vou precisar fazer uma pequena alteração. Então, a gente vai continuar evoluindo aqui nosso código. Então, onde está o stop aqui, eu vou apagar. Vou criar uma outra variável, porque agora eu quero os dados do meu SPED, só que eu quero dividido em registros. Ele trouxe o arquivo completo, como se fosse uma coisa só. Eu não quero isso, eu quero registro a registro. Então, vírgula, registros, e já vou aproveitar aqui, ó, e criar registro. Já devem ter sacado aí, porque se eu tenho vários registros, eu vou precisar passar um por um, vou precisar de um loop. Eu vou precisar criar uma estrutura de repetição para passar por cada um desses registros e executar essas operações que eu vou precisar. Então, antes disso, eu vou criar aqui a variável registros, vou chamar ela, e ela vai ser igual a usar uma função para quebrar esse arquivo em registros. Como que eu faço isso? Split, que é o nome da função, fd, que é o meu arquivo completo, vírgula, delimitador. Qual o delimitador de um arquivo completo? É o enter. Quando a gente dá um enter, lá a gente quebra a linha, né? Então, dentro aqui da nossa automação, eu digo para ela, ó, o enter é o meu delimitador dessa forma, vbcrlf.
fecho parênteses aqui. Pronto. Eu estou dizendo, pega o arquivo inteiro, quebra ele em linhas, ou seja, em registros, e guarda para mim na variável registros. Legal. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer percorrer cada um dos registros. Então, loop for each registro em registros. E eu já vou aqui embaixo também, ó, fechar next registro. Beleza? Só organizar aqui os dados. Então, já criei aqui, já peguei o arquivo, trouxe ele, quebrei em registros e já vou passar a registro para ver o que é que eu preciso aqui. Beleza. Qual a próxima etapa agora? Agora eu preciso identificar os registros que eu quero usar os dados. Então, já vi que é o 0200, o C100 e o C170. Como é que eu faço? A forma mais eficiente de identificar registros dentro de um arquivo SPED, usando uma automação fiscal, é utilizando uma estrutura chamada Select Case. Então, basicamente, ele vai passar registro a registro e quando ele identificar um registro específico, ele vai sacar que é aquele registro que eu estou procurando e ele vai entrar numa trilha diferente. Eu vou mostrar para vocês isso. Select Case. Vou botar aqui, ó, uma função chamada mid, onde eu vou botar aqui registro 24. O que é isso aqui? Bom, basicamente essa função, ela pega um pedaço de texto. Então eu estou dizendo, vai lá na variável registro, ou no registro, né, que eu estou no momento, pega do segundo caractere, começa no segundo caractere e conta 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tenho lá um C100, por exemplo, eu vou ter pipe, C100, pipe de novo. Então, esse aqui é o primeiro caractere. Estou dizendo, pega o primeiro, o segundo e conta 4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero que ele pegue esse pedacinho aqui. E é com esse pedacinho que eu vou descobrir em qual registro que eu estou. Beleza? Então, essa é a lógica por trás dessa função mid aqui. Legal. Abrir estrutura, já vou fechar. Em select, para não ter problema. Legal. O que é que vai acontecer aqui agora? Agora, eu vou definir quais são os registros que eu quero trabalhar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar case, aspas duplas, 0200. Então, estou dizendo, ó, quando você encontrar o 0200, eu quero que você entre nessa trilha aqui, nesse caminho. Tá? Inclusive, isso aqui eu vou jogar mais para cima, vou jogar ele aqui. Bom, então, quando você encontrar o 0200, entra aqui. Quando você encontrar o registro case C100, entra aqui. E quando você encontrar o registro C170, você vai entrar aqui. Então, eu estou criando as trilhas aqui, tá? E é no 670 onde eu vou montar o meu registro. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Lá no 0200, eu vou pegar as informações que eu vou precisar, que eu vou querer. No C100, a mesma coisa. No 670, a mesma coisa. Só que tem um detalhezinho aqui. O 0200 é um registro linear. O que é que isso quer dizer? Que ele não se combina, ele até se combina, mas lá dentro do bloco dele, que é o bloco 0. E no C eu tenho C100, C170, C190, C110, tem vários registros. Então, eu não consigo passar aqui, eu não tenho o 0200, depois C100, depois C170. Eu tenho um monte de 0200, aí depois eu tenho C100, aí vem 61, 610, 611, 670, 697, volta de novo para o C100. Então, eu tenho uma estrutura aqui seguida, corrida, né? Todos os registros estão embaixo do outro. Então, eu sei que esse 670 pertence a esse C100. No 0200 é diferente. Eu não consigo fazer essa correlação direta. Então, eu preciso usar um artifício para eu guardar essas variáveis, essas informações do 0200, que é o cadastro do produto, para usar depois. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai usar uma estrutura chamada dicionário. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, presta atenção agora, porque é uma novidade aqui para você que está começando. Então, você vai vir aqui em ferramentas, referências, você vai procurar aqui dentro Microsoft Script Runtime. Vamos descer aqui. Microsoft Script Runtime. Clicou aqui, vou dar um OK. Pronto. Eu acabei de habilitar o dicionário. O que é o dicionário? Eu consigo guardar valores com uma referência. A gente chama de par, chave e valor. Eu dou uma chave, como se fosse uma senha, e ele guarda uma informação associada a essa senha. Então, quando eu quiser aquela informação, eu dou aquela senha e ele me dá a informação que eu guardei. Vou mostrar para vocês na prática. DIN, chamado de DIC, CADPROD, que é cadastro de produto, AS1000, dicionário. Então, acabei de criar aqui um dicionário. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse dicionário. Então, eu vou vir aqui e vou começar a abastecer ele com as informações. Quais informações? Código do produto,
descrição, código de barras e unidade de inventário. Basicamente essas 4 informações. Então, legal. Como é que eu vou usar isso aqui? A gente vai fazer assim, ó. Primeiro, eu vou precisar pegar esse registro 0200 e vou quebrar ele. Vou quebrar ele como? Vou quebrar ele em campos. Então, já vou vir aqui em cima, ó, criar uma outra variável, campos. Tá? Nesse caso, a gente não vai ter a variável campo também, porque a gente não vai fazer um loop, a gente vai fazer uma estratégia diferente. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, ó, ele vai dizer para mim, encontrei o registro 0200. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar esse registro e vou quebrar em campos. Então, eu vou chamar aqui, ó, campos, vai ser igual a... Aí, eu vou botar aqui split, igualzinho como a gente usou, mas aqui em cima para quebrar o arquivo em registros. Vou trazer o registro que eu estou trabalhando no momento, vírgula, delimitador. Qual é o delimitador de um registro? É o pipe, que é aquela barrinha em pé. Então, eu coloquei ele aqui, fechei o parêntese. Pronto. Então, eu vou pegar os campos do registro 0200, dividir ele, e vou guardar nessa variável campos. E a partir daí, eu vou seguir toda aquela numeração que tem lá no guia prático. Então, a gente vai acessar agora o guia prático da FDIC-MSPI. E a gente vai entender como é que é o layout do registro 0200. Isso é importante. Então, vou clicar aqui, guia prático, acessar, F3, e aí eu vou colocar aqui, ó, 0200, 2 pontos. Pronto, já caí aqui. E aí tem a explicação do que é, como é que funciona, e tem essa tabelinha. Então, quando eu dividir lá em campos, ele vai seguir exatamente essa numeraçãozinha aqui, ó. Então, campo 1 vai ser o registro, campo 2 vai ser o código do item, e assim vai. Quais são os campos que eu quero? Ó, código do item, descrição, código de barras e a unidade de inventário. Então, os campos 2, 3, 4 e 6 eu vou querer. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou vir para cá, campos 2. Na verdade, eu vou fazer melhor, né? Vou criar variáveis para essas informações. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou vir para cá, vou criar variáveis para ele. De 1. E aí, vou colocar o cprod, vou colocar aqui um cifrão de dinheiro, que é o equivalente a uma variável que vai armazenar texto. Tá? Então, o código de produto pode ser alfanumérico, então eu vou guardar como texto. A descrição também como texto, cifrãozinho aqui. Código de barras como texto. Unidade de inventário também como texto. Legal, já criei as variáveis. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colar de novo e agora eu vou dividir. Então, o código do produto vai ser o quê? Campos 2. Descrição vai ser igual campos 3. Um menos aqui, deixa eu tirar. Depois vai ter um código de barras, que vai ser igual a campos 4. Depois a gente tem aqui campos 5. Opa, campos 6, né? Vou voltar lá, ao 5 é o código anterior, que era a unidade de inventário. Então, ó, campos 6. Guardei todas as variáveis aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou guardar isso no meu dicionário, porque eu quero usar lá na frente. Se eu guardar aqui, ó, e eu vier depois buscar, tentar associar, eu não vou conseguir, porque ele vai vir todos um embaixo do outro, todos os 0200 juntinhos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui meu dicionário, vou começar a usar ele agora. Vou colar aqui, abrir parênteses. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma chave. Qual é a chave desse meu dicionário? É o código do produto. Como eu falo na senha, então para ficar mais didático para vocês, pode ser qualquer informação, precisa ser um segredo, né? Então é um código que eu vou passar e ele vai entender, você tem informação referente a esse código. E ele vai trazer isso para mim. E aí eu vou colocar aqui, ó, igual, array, que é uma estrutura que eu vou usar para armazenar várias informações. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 informações para armazenar e eu quero armazenar separadinho, eu vou usar essa estrutura chamada array. Aí eu vou colocar aqui, ó, cprod, vírgula xprod, vírgula cbarras, vírgula UND, underline 1, e acabou. Você viu que ele já ajustou aqui para mim também. Então, ó, fui lá no dicionário, peguei para esse código de produto, eu quero que você guarde o código de produto. Nem precisa o código de produto, na verdade, né? Eu vou apagar aqui, ó. Vou deixar só a descrição dele, código de barras, unidade de inventário, porque eu tenho aqui na chave o código do produto e eu vou ter ele também lá no 670, então não preciso repetir essa informação aqui. Beleza? Então, vou guardar aqui só porque a gente vai usar na chave, mas vamos guardar só essas 3 informações. Um detalhe importante, ele guarda as informações como aqui a posição 0, posição 1, posição 2. Então, isso é importante lá na frente, quando for usar as informações, eu vou explicar depois. Então, gente, é isso aqui. Ele vai guardar os dados dentro dessa estrutura aqui, desse dicionário, para usar depois. Então, vou colocar aqui um stop no C100 e vamos executar para a gente ver como é que ficou, se ele vai preencher essas informações aqui do 0200. Vou dar um play.
Ó, já deu um erro aqui porque eu escrevi Camus. Não é Camus, é Campus. Tá? Então, vamos dar um play agora. Pronto. Vou selecionar o arquivo, abrir. Ó, já executou. Se eu vier aqui no dicionário, Dic Campus, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui a quantidade. Acho que é lá embaixo. Tem muita informação aqui, mas ele mostra lá no finalzinho. Não mostrou, não. Ele traz só os 256 primeiros. Mas tem uma forma de eu saber quantos... aqui em cima. É logo em cima. 2.317 produtos ele guardou nesse dicionário. Então, se eu quiser alguma informação, como descrição, código de barras, unidade de medida, eu vou simplesmente dar o código de produto e ele vai me trazer a descrição, código de barras, unidade de medida desse produto que eu dei o código. Beleza? É para isso que serve o dicionário. Legal. Então, primeira etapa concluída com sucesso. Segunda etapa, eu vou pegar os dados da nota fiscal. Então, é o número da nota fiscal e a data da entrada. Vou colar aqui, ó. E aí, vou usar um dicionário também para isso, Marcos? Não, aqui vai ser diferente. Por quê? O 670, ele já vai estar diretamente relacionado a esse C100, diferente dos produtos. Então, eu consigo criar só a variável, guardar a informação, usar aqui e depois substituir quando for o caso. Tá? Então, não tenho essa preocupação. Então, vamos nós. Vou pegar aqui, ó, C100, número da nota. Onde é que está o número da nota? Vou lá no guia prático, vou jogar aqui C100, vou descer, ó. Vou procurar o número da nota. Ó, é o campo 8. Tá? 8 é o número da nota e o 11 é a data de entrada da mercadoria. Legal. Então, eu vou vir aqui e vou dividir, né, em campos. Aqui no primeiro, vou copiar essa informação daqui de cima, copiar e colar. Pronto, já foi. É exatamente a mesma coisa. E agora eu só vou mudar campos. Nesse caso aqui vai ser 8 para o número da nota. Fechou parêntese. E aqui embaixo, campos 11 é a data da entrada. Beleza? Pronto, já armazenei os dados aqui. Quando eu for precisar aqui embaixo, eu simplesmente vou informar o número da nota, a data da entrada, e acabou. Vai ser esse aqui mesmo, tá? Porque quando acabar esse 670, ele chegar lá no 697 e começar de novo, ele vai ter que passar pelo C100, atualizar o número da nota, atualizar a data de entrada, para que daí, quando eu chegar no 670, ele já vai estar com isso aqui atualizado. Então não tem problema nenhum, posso guardar direto na variável, não preciso de um dicionário para isso. Pronto, agora a última etapa, penúltima etapa, né, para a gente concluir a nossa automação aqui. Então, montar um relatório de movimentação com todas essas informações. Então, vou copiar isso aqui, vou colar aqui, e aí, faltou declarar essas variáveis, né, o número da nota e a data da entrada. Então, vamos botar aqui, ó, NNF, número da nota, vou colocar como texto também, mas é um número, então não vou fazer conta com esse número, então vou guardar ele como um texto. E aqui embaixo, aqui em cima, junto com as outras variáveis todas, nós que aqui não tem nenhum símbolo nem nada, que ela é do tipo variante, ela pode assumir qualquer forma. Eu vou usar aqui, ó, a data, dt, underline, int. Tá? Então, a gente vai guardar a data como tipo variante. Pronto. Agora, a gente vai pegar essas informações aqui, vou colocar igual vazio, aqui vou botar igual vazio também, igual vazio, e eu vou fazer isso aqui para todo mundo. Depois vou declarar as últimas variáveis que faltam. Pronto. Então, ficou faltando só quantidade, unidade comercial e o valor do produto. Então, unidade eu vou colocar como texto também. Vou vir aqui, ó, cifrãozinho de dinheiro. E embaixo eu vou declarar as variáveis de valores. Então, QTD, quantidade. Vou colocar esse sustenido aqui, o hashtag, né? Que é um double, que é um número com casa decimal. E o valor do produto também vai ser com casa decimal. Então, vou colocar aqui vprod, hashtag, e ele vai entender que é um número também com casa decimal. Beleza. Então, agora está tudo declarado. A gente pode vir até aqui, ó, depurar, compilar. Não teve nenhum erro, quer dizer que está tudo ok até então. E aí, a gente também vai precisar de um dicionário para montar agora o movimento. Então, eu tenho um dicionário de cadastro de produto e eu tenho um dicionário de movimento de estoque. Então, dic, vou botar aqui, ó, move estoque, tá? Um novo dicionário. Vou copiar aqui, vou vir aqui embaixo, vou colar. E eu vou dar uma chave para esse dicionário também. Ah, beleza, vamos deixar assim por enquanto. Vou até colocar aqui um comentário para não dar erro. E agora eu vou abastecer as informações. Então, o número da nota fiscal eu já vou ter aqui, já vai estar atribuído, então eu não preciso pegar. Então, eu vou simplesmente apagar isso aqui. Apagar. Não preciso.
A data de entrada é a mesma coisa, já está lá no C100, então também não vou precisar pegar daqui, já vou apagar também. Vou precisar quebrar em campos aqui o 670, já vou colocar aqui para fazer esse processo. Código do produto. O código do produto ele vai estar relacionado com... vai estar aqui, na verdade, no 670. Vamos lá, vamos olhar. Vou aqui, 670. Vamos descer. Está aqui, ó. Código do item, campo 3. Então, já dividi em campos. Código do produto vai ser igual a campos 3. Pegou o código do produto. Só que lembra, o código do produto é a chave lá do meu dicionário. Então, eu vou conseguir, com esse código de produto, descobrir qual é a descrição, qual é o código de barra, qual é a unidade de inventário. Lá do 0200, sem precisar voltar lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar agora as informações do meu dicionário. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, e eu vou dizer, ó, dicionário, eu tenho esse código de produto aqui. Me diz qual é a descrição desse item. Como é que eu peço isso para ele? Eu coloco lá o nome do dicionário, entre parênteses eu coloco a chave, que é o código do produto, e aqui entre parênteses, abro parênteses de novo, e eu vou escolher qual coluna eu quero que ele me retorne. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente tem aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Nesse caso, eu quero a coluna 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0. Começa a contar por 0, tá? E eu só vou repetir isso aqui, ó. Copiar, colar para cá, colar para cá. E aí, código de barras. Código de barras é a posição 1. Então, eu vou trocar aqui de 0 para 1. E aqui, unidade de inventário, eu vou trocar de 1 para 2. E pronto, está feito. Agora, ó, eu quero a quantidade movimentada, a unidade de medida e o valor do produto. Isso vai estar lá no 670. Então, eu vou pegar lá a mesma estruturinha de campos e só vou descobrir qual é o número do campo. Quantidade é o campo 5 aqui, ó. Então, vou lançar aqui, campo 5, já foi. Unidade comercial, que é o unit aqui, é o campo 6. Então, vou lançar aqui, campo 6. Depois eu tenho o valor do produto, que é o valor do item, que é o campo 7. Então, vou lançar aqui, campos 7. Pronto. Então, já trouxe todas as informações que eu vou precisar. Vou depurar aqui meu código. Tudo beleza, não acusou nenhum erro. E eu já posso agora guardar essas informações no meu dicionário. Então, vou voltar aqui, tirar o apóstrofo. E eu vou criar uma chave. Qual a chave que eu vou usar nesse dicionário? Bom, como eu quero todas as informações, eu não quero correr o risco de perder nada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um código sequencial, numérico. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar o nome do próprio dicionário, colar aqui, e usar a propriedade, ó, ponto, count, mais um. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar quantos registros tem nesse meu dicionário e vai adicionar mais um. Então, tem 0 registro. Então, 0 mais 1, 1. E aí eu vou colocar as informações na posição 1. Posição 2, 3, 4. Como eu vou consultar esse dicionário, é só para guardar as informações e exportar para o Excel, eu não preciso ter uma chave que eu vou, eu quero esse código de produto, essa chave de acesso de nota, para eu poder consultar. É só para eu gerar um relatório. Então, usa essa estratégia aqui, que é bem mais simples. E aí, array de novo. Vou dar um array aqui, abrir e fechar parêntese, e colocar aqui dentro as variáveis. Como eu já tenho pronto lá do meu projeto, ó, a importância da gente fazer um projeto, né? Eu só vou copiar e colar aqui dentro. Acabou, já está feito. Não vou precisar escrever tudo de novo, variável por variável. Já está aqui, já era. Então agora, fica faltando só a última etapa, que é a parte de exportar os dados para dentro da minha planilha. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher minha planilha, nesse caso é essa aqui, ó, planilha 1. Vou vir aqui e vou colocar. Antes disso, eu vou usar uma estruturinha aqui, ó, with, application, e aqui dentro eu vou usar o end, aqui embaixo, né, end with. Pronto. Aqui dentro dessa estrutura, aí eu vou botar planilha 1, que é a planilha que eu quero que os dados vão, ponto range, e eu vou escolher qual é o intervalo dos dados que eu quero que ele receba. Então, vamos lá escolher esses dados, o intervalo. Eu gosto de colocar, ó, aqui, a partir da célula 3, porque na 2 eu coloco o título, e na 1 eu posso fazer uma soma, alguma coisa que seja importante para mim. Então, vamos, inclusive, preencher isso. Vou copiar isso aqui, vou trazer para cá. Então, o número da nota fiscal, data de entrada, CPROD, XPROD, CBarras, um ND, nível unidade de inventário. Aí a gente tem QTD, que é a quantidade, unidade comercial e o valor do produto.
Beleza? São essas variáveis que eu vou usar. Já vou colocar aqui em negrito. Vou dar uma organizadinha aqui, centralizar tudo. Vou criar um autofiltro. E gosto também de travar aqui, ó, na célula 3, menu exibir, congelar painéis, para a gente ter esse efeito de eu descer e continuar mantendo aqui os títulos para eu saber onde eu estou. Legal, então tá estruturado bonitinho, e agora eu já sei qual é a célula que eu quero. Eu quero que você jogue essa informação na célula A3. Só que eu não vou jogar tudo na A3, né? É a célula de referência, onde a gente vai começar. Eu vou jogar aqui ponto resize, e aí vai dizer, ó, cara, isso aqui é resize é redimensionar. Eu vou redimensionar para uma quantidade X de linhas e uma quantidade Y de colunas. Então, qual a quantidade de linhas que eu vou usar? Cara, eu não sei. Vai variar muito isso. A gente vai trabalhando com um SPED só, vai ser uma quantidade. SPEDs diferentes vão ter quantidades diferentes de registro, né, de movimentos. Né? Se eu usar vários períodos, vai ter uma quantidade diferente também. Então, assim, eu não sei. Só que tem uma maneira de descobrir isso no final, que é justamente isso aqui, ó. Vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Então, a quantidade de linhas vai ser exatamente igual à quantidade de registros que eu tenho no meu dicionário. E aí, ó, quantidade de colunas. Quantas colunas eu quero que você redimensione? Então, 1, 2, 3... vamos vir aqui com tal. Simplesmente selecionar aqui, dá 9, tá? Então, 9 colunas vai ter no meu relatório. Vou vir aqui e vou colocar 9. Fechou parênteses. Pronto. E aí, para quem está em dúvida o que é esse tal de resize, o que isso significa, eu estou aqui na célula 3 e eu vou redimensionar, que é como se eu segurasse aqui com o mouse e esticasse. Isso é um resize. Então, aqui eu mexo na quantidade de linhas, que foi lá que a gente colocou a propriedade count do dicionário, e aqui eu mexo na quantidade de colunas. Então, eu estou mexendo nos dois. Então, eu vou dizer a quantidade de linhas e de colunas, e ele vai simplesmente colar todos os dados do meu dicionário aqui dentro da minha planilha. Legal. Ponto value. Então, eu estou dizendo, eu quero que você pegue os valores lá do meu dicionário e você redimensione a partir da célula 3 esse intervalo e cole esses dados lá. E aí, isso aqui vai ser igual a ponto transpose, e vou repetir isso aqui, ponto transpose de novo. Aqui dentro, eu vou colocar o nome do meu dicionário. Ponto items, com M de Maria, tá, pessoal? Tem muita gente que coloca com M de navio, aqui é em inglês, né? Então, M de Maria, para não dar erro aí no seu código, tá? Fecha parênteses 2 vezes. Pronto. O que é que isso faz? Ele vai mexer aqui nos dados, vai organizar os dados de uma maneira que ele caiba numa planilha Excel. Então, ponto transpose tem essa função. Pronto, e é isso. Eu vou clicar aqui em depurar, compilar, já foi. Está dizendo que não tem nada de errado. Vou minimizar isso aqui. E a gente vai criar agora, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. A gente vai criar um botão, tá? Então, inserir, ilustrações, formas, botãozinho aqui. E aí, eu vou botar aqui, ó, importar movimento de estoque. Vou centralizar aqui, bonitinho. Pronto, 12. Ficou grande demais. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Pronto. Então, botãozinho aqui, macete, tá? Clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos vir aqui em tamanho e propriedades, vamos vir em propriedades, e aqui a gente vai marcar em não mover ou dimensionar com as células. Legal, vou fechar. E aí, ó, se eu mexer aqui nas colunas, ele não vai redimensionar o botão, vai ficar sempre no mesmo tamanho. Legal? Vamos nessa. Agora a gente vai atribuir, a gente vai associar a macro que a gente acabou de criar, né, ou automação, a esse botão. Vou clicar com o botão direito, atribuir macro. Selecionar aqui, ó, movimento estoque. Ok. Pronto. Agora eu vou clicar no botão. Vou selecionar meu SPED. Vou abrir. E aí, ó, magicamente ele trouxe para mim os dados. Então, eu tenho aqui as informações, número da nota fiscal, data de entrada, código de produto, a descrição. Vou organizar aqui. O código de barras. Observe que está meio truncado, né? Aí a gente tem, deixa eu puxar mais para cá, esse botão. Vou formatar aqui as informações, o valor, a unidade comercial e a unidade de inventário. Então, observe que aqui, ó, tem a mesma unidade comercial e a mesma unidade de inventário. Tá? Não sei se vai ter aqui situações em que isso vai ser diferente. Até agora parece que não. Então, beleza, tá tudo certinho. Então, vamos fazer pequenos ajustes. Tem a data de entrada, né? Eu gostaria de filtrar por data mesmo, aqui ele não está trazendo no formato de data.
e o código de barras que ele está trazendo truncado, que era o número completo aqui. Então, vamos fazer esses dois pequenos ajustes. Alt F11, vamos vir aqui no código de barras, a gente vai fazer um pequeno ajuste que é colocar aqui, ó, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas, espaço e comercial, espaço de novo. Pronto. Isso aqui vai fazer com que o Excel considere esse número como um texto. E aí ele vai trazer um número completo, que é o que a gente quer. A gente pode usar esse macete, inclusive, também na hora de tratar informações da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. E, por fim, o número, a data da emissão, data da entrada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai formatar esses dados. A gente vai usar uma função chamada format. E aí, ele vai vir sempre naquele formato, dia, mês, ano. 2 dígitos para o dia, 2 para o mês, 4 para o ano. E eu vou colocar aqui, ó, entre aspas duplas, fechar o parênteses, eu vou colocar 00 barra 00 barra 0000. Mas não é só isso. Se eu fizer só nesse formato aqui, ele ainda vai trazer a data, vai trazer no formato de data, mas vai trazer errado, vai trocar mês por dia, tal. Como é que a gente faz para resolver isso? O formato de data que o computador entende melhor é esse aqui, ó. Ano, mês, dia. Então, a gente vai converter esse formato para esse formato de cá. Vou até recortar ele aqui já, ó. Vírgula, já vou jogar ele aqui e fechar o parêntese. E aqui no começo do format, eu só faço copiar ele e colar para cá. A gente vai fazer igualzinho como a gente fez aqui, ó, no ponto transpose, né? Repetiu 2 vezes. Então aqui a gente faz a mesma coisa, repete 2 vezes o format, né? Então pega lá o campus 11, que é a data que eu quero, formato ele para esse formato aqui de data, que é o que a gente conhece, e depois formato de novo para o formato que o computador conhece. E aí quando ele trouxer para mim as informações para o Excel, já vai trazer redondinho. Então, legal, vamos minimizar aqui e executar de novo. Vamos apagar esses dados, importar o movimento de estoque, selecionar aqui, abrir. Olha só, já está lá o código de barras direitinho e a data da entrada, todas as datas do mês de setembro, como tem que ser, porque esse SPED é do mês de setembro. Então, eu posso filtrar por data aqui, eu posso filtrar por código de produto, posso filtrar por descrição, posso fazer o que eu quiser agora. E só um toquezinho final que eu gosto de usar, ó, que é usar uma funçãozinha igual, subtotal, é uma das únicas fórmulas que eu ainda utilizo hoje no Excel. 9, eu quero pegar a soma dessas informações aqui e escolher o intervalo, que vai da célula G3 até, gosto de colocar lá no final, que aí qualquer volume de dados aqui ele consegue dar conta. Pronto, vou copiar isso para cá, vou matar aqui como valor, pronto, deu 1 milhão tanto aqui de movimentação. Vamos pegar um código de produto, sei lá, eu quero ver esse aqui, Mucilon. Tem vários, tá vendo? Eu quero um específico, eu quero só um mucilon de arroz de 400 gramas. Vou dar um OK aqui. Bom, nesse mês eu só tive 2 compras. Então, 2 notas fiscais, inclusive. Uma no dia 1º, outra no dia 16. E eu comprei 2 unidades. Depois eu comprei 3 unidades. Tá? O valor do produto está aqui. E aí, não sei se é unidade ou se é caixa, né? Talvez tenha um problema aqui, ó, na questão da unidade de medida. Então, pode ser, por exemplo, que lá no lançamento da nota, a pessoa pegou a nota fiscal, essa que era 2 caixas. Só que aí ele lançou a mesma unidade de estoque. Então, 2 caixas é diferente de 2 unidades. De repente, isso aqui foi uma caixa com 12 unidades, com 24 unidades, e aí a pessoa deu entrada como 2 unidades. E aí, quando vende como unidade, porém, vai vender 24 unidades, não vai vender 2 unidades. E aí, o que é que vai acontecer? Furo no estoque. Então, observe como uma pequena análise. Eu não tinha programado isso aqui não, tá? Foi completamente aleatório. Mas, para mim, tá muito na cara. Tipo, a gente não vai pagar 90, quase 100 reais num mucilon de 400 gramas, numa lata. Né? Mesmo que a lata fosse de ouro. Então, muito provavelmente isso aqui foi um erro de lançamento, tá? Foi um erro na hora de escriturar a nota fiscal lá. Ao invés de lançar a unidade comercial como caixa e fazer a conversão, lançou como se fosse unidade. E vai vender unidade. Se eu tenho 24 na caixa, então seriam 48 unidades aqui. Vou vender 48, só que eu só dei entrada em 2. Então eu vou ter um estoque negativo de mucilon de 46 unidades. Não, 46 que eu tive 3 aqui depois, né? Mas isso vai gerar um estoque negativo para mim. Então, se eu estiver fazendo essa análise, se estiver observando isso, eu já consigo enxergar isso antes do fisco pegar isso, fazer análise e me autuar. Então, é uma excelente ferramenta para a gente auditar, verificar o que a gente está fazendo, a qualidade das informações que a gente está gerando lá para o fisco. Beleza? Então, acho que é isso aqui. Vou voltar para a gente finalizar a nossa live de hoje.
Lá, de volta aqui. E aí, curtiu essa automação que a gente acabou de fazer? Então, você já viu aí que ela tem muitas funcionalidades, dá para a gente pegar muita coisa errada na nossa movimentação fiscal, não só de sistema, né, mas de lançamento também, como a gente acabou de ver aí. Então, vai lá, se você ainda não fez, é importante, volta o vídeo, assiste de novo, acompanha, executa isso, porque esse conhecimento ele vai servir não só para essas informações de estoque, vai servir para diversas outras situações que você vai encontrar no seu dia a dia de trabalho aí na área fiscal e tributária. Então, por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.